Deus está presente. Vamos continuar com o nosso estudo do Apocalipse e entender como a sua mensagem nos auxilia a colocar em prática o que está na sétima trombeta, a materializar o reino de Deus na terra. Hoje nós vamos estudar a passagem que está no segundo capítulo desta obra maravilhosa, espiritual, incrível e que afeta a nossa vida de tal forma que nos transforma, nos faz querer realizar mais, nos faz querer estar em movimento por Jesus. E aqui nesse segundo capítulo que nós vamos hoje estudar, versículos de 1 a 7, é uma carta de Jesus, de um amigo que não podíamos pedir por um melhor amigo do que o próprio Cristo, mostrando o que é que devemos realizar na nossa vida para assim nos tornarmos merecedores dos frutos da árvore da vida eterna. Porque a igreja em si é a representação dessa comunhão nossa com a humanidade, com Deus e também conosco, de estarmos procurando depurar, melhorar, resolver questões próprias do nosso íntimo, nossa alma, para que dessa forma possamos assim receber este grande galardão de Jesus, que é a estrela d'alva, a estrela da manhã, e que é Ele próprio, que é essa grandeza que ilumina a nossa vida. Vamos então aqui à leitura dessa passagem. Convido você a abrir o último livro da Bíblia Sagrada. Eu vou usar aqui esta obra do escritor Paiva Neto, Somos Todos Profetas, em que ele compila todo o livro do Apocalipse de Jesus e, inclusive, comenta, traz para nós reflexões sobre os símbolos iniciais que encontramos aqui nesta obra psicografada e trazida por João Evangelista e Profeta. E claro, ele desenvolve as questões que estão no Apocalipse em muitos outros livros, inclusive tem uma coleção completa intitulada O Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração. Mas aqui vamos então à leitura dessa passagem que está no capítulo 2, versículos de 1 a 7 e é registrada por João, evangelista e profeta, nessa grande ligação e inspiração que ele recebe do próprio Cristo para todos nós. É a passagem Carta de Jesus à Igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, assim o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, virei a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Mas isto tens de bom: detestas as obras dos nicolaítas, as quais eu também desprezo. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Ao vencedor darei a comer os frutos da árvore da vida eterna, que se encontra no paraíso de meu Deus. Essa é uma passagem muito interessante para todos nós, porque, como falamos, é uma carta do próprio Cristo
a todos nós que nos dispomos a ler, estudar e compreender a mensagem do Apocalipse de Jesus para a nossa vida. Agora, qual é a conexão que podemos ver aqui em relação ao que também é trazido na sétima trombeta e que nos fala desse grandioso momento em que o reino do mundo se torna o reino de Deus e do seu Cristo, Jesus, o Divino Mestre. E nós queremos fazer parte desse momento. Não queremos? Todos nós queremos estar com Cristo no momento em que Ele tem a sua volta triunfal ao planeta Terra e assim como o grande rei que Ele é, irá comandar todos nós nessa nova fase que a Terra irá assumir. E aqui essa passagem nos convoca a refletir sobre as nossas próprias ações. Como vemos aqui, Jesus conhece os desafios que passamos. Ele conhece o nosso esforço, Ele conhece e sabe da nossa perseverança na sua mensagem, na nossa busca por fazer desse mundo um mundo melhor, seja para a nossa família, para os nossos amigos, para a sociedade de modo geral. Porém, no meio de todo esse esforço, no meio de toda essa perseverança, dessa dedicação, nós também podemos nos perder. Nós também podemos acabar esquecendo daquela primeira motivação, aquele primeiro amor que nos convocou a agir, a estar no caminho que hoje estamos. E qual é a chave, então? O que devemos fazer para poder mudar a nossa circunstância atual e nos lembrar daquele nosso primeiro amor, da primeira caridade que nos motivou a estar hoje fazendo o que estamos fazendo? Claro que para o bem, fazer o que estamos fazendo em prol da humanidade, em prol da sociedade, em prol do planeta Terra, em prol de todo esse planejamento divino do Cristo para formar aqui onde estamos o reino de Deus. E dessa forma, quando Jesus voltar, ver Ele arrumado, pronto para o seu reinado, para o seu momento de grande glória, já não mais crucificado, mas sim como esse grande Espírito que é, nos liderando e nos mostrando os novos caminhos que temos para seguir após a sua volta. É só pensarmos. A Terra em si, ela tem muitas questões a serem resolvidas. E aí pode vir a pergunta, você está falando aí de Jesus, ou você está falando de prepararmos as coisas para a sua volta triunfal? Então significa que ele largou a mão, ele não está mais aqui conosco, trabalhando, governando o planeta Terra? Não é isso que eu falei. Sim, Jesus está aqui com a gente, trabalhando. Ele mesmo fala em seu evangelho: Deus, meu Pai, não cessa de trabalhar e eu também. Então Jesus está assim governando. A Terra não está sem um governo espiritual. Existe um governo espiritual. Porém, nós temos falhas. E o Cristo, Ele administra e governa seres humanos e espirituais que estão num caminho para estar com Deus, para assim se colocar nessa perfeição divina e ser um com Deus, assim como Ele também é. Então vai ter vários problemas. Quem administra, quem cuida de pessoas, quem lida com pessoas, sabe que independente do que você faça, independente da busca que você tenha para melhorar o sistema, os caminhos, sempre terão desafios, sempre terão dificuldades. Porque todos nós temos livre-arbítrio, todos nós temos a liberdade de escolher o que vamos realizar. E nós não podemos viver a vida do outro. E é o que o Cristo faz, Ele não vive a nossa vida, Ele nos deixa viver a nossa vida. E por exatamente estarmos nessa condição, é que vamos cometer erros, é que vamos acabar fazendo escolhas não tão acertadas assim. Mas Jesus, que é esse supremo governante do planeta Terra, que quer o nosso bem, Ele vai sempre nos mandar mensagens, recados, direcionamentos para podermos melhorar a nossa caminhada e dessa forma, dentro da nossa capacidade, da nossa realidade, do nosso mundo, irmos contribuindo para que cada vez mais a Terra possa
ser essa representação direta, possa estar de fato vivendo todo esse governo espiritual e divino que é o reino de Deus e que o Cristo, ele comanda tudo aqui na Terra. Então é um processo. Todo mundo que tem responsabilidades com equipes sabe disso. É um processo. Você pode ter ali todo aquele planejamento para poder alcançar um determinado objetivo. Não vai ser do dia para a noite. Vai ser em fases. Você primeiro vai treinar a equipe, você depois vai colocar em teste, vai observar o que foi errado, o que precisa ser melhorado, até que o novo sistema, essa nova integração, esse novo modelo que você quer que seja implementado, esteja acontecendo, esteja de fato implementado e todo mundo entenda e saiba como realizar, como trabalhar, como fazer para manter esse novo sistema. É a mesma coisa o que estamos fazendo aqui na Terra. Quando nos dedicamos a materializar o reino de Deus na terra, a trazer a nova Jerusalém que está no Apocalipse de Jesus e que ele profetiza que se fará presente na nossa vida, é um processo. O objetivo está lá, estipulado. Jesus delineou todo o seu plano aqui no Apocalipse. Agora, cabe a nós estudar, aprender, entender como o sistema funciona, como as coisas devem ser organizadas, trabalhadas, realizadas, para que dessa maneira tudo possa ir caminhando para que quando assim Jesus voltar visivelmente e passar a ditar as novas regras, os novos caminhos, os novos objetivos a serem conquistados, todos possamos estar em sintonia com ele e já entendi, chefe, já entendi o que é que temos que fazer. Vamos em frente então. É só o senhor falar que eu já aplico aqui agora, já faço e a gente vai seguindo aqui com esse sistema, com esse modo de trabalho novo que você está estipulando, que você, na verdade, já estipulou e que nós já nos preparamos para isso e vamos em frente. Então, o que fazemos aqui é esse estudo, é procurar entender da melhor forma possível e realizando testes, entendendo que existem coisas que foram feitas erradas, que podemos melhorar, para que dessa forma nós possamos continuar nos alimentando de todo esse planejamento, de todo esse direcionamento que o Cristo quer passar para nós. É o que vemos aqui, exatamente no versículo 5. Quando nós buscamos retomar a primeira caridade, nosso primeiro amor, aquela motivação, aquele fervor do nosso espírito para assim realizar o que temos que realizar aqui na Terra, nós passamos a estar abertos a lembrar onde foi que erramos. E aí assim entender que, poxa, aquilo que eu fiz me fez tropeçar, foi um erro, foi algo que eu não deveria ter feito. O que eu posso então fazer para melhorar? E aí essa pergunta, o que eu posso fazer para melhorar, é esse arrependimento. É exatamente essa posição de arrependimento, ou seja, de estarmos preparados, de estarmos abertos para receber a lição que temos que receber e dessa forma nos corrigir para resolver o problema que foi gerado ou mesmo impedir que ele não aconteça novamente. Então, aqui Jesus ele está pedindo para nós termos essa mente aberta, esse coração aberto, não deixando de esquecer da nossa motivação, apesar dos desafios, apesar das dificuldades que elas virão, elas vão surgir, e também estar aberto para, quando necessário, quando vermos que o que cometemos ou o que fizemos estava errado, não estava de acordo com a vontade de Deus, nos corrigir. Assumir a nossa responsabilidade de correção e assim buscar a solução, que é esse processo do arrependimento. Lembre-se, é arrepender-se para assim buscar uma redenção e assim ressurgir novo, uma nova forma,
num novo jeito de agir, de realizar, para que o que está no passado permaneça lá no passado e hoje possamos ter esse novo caminho delineado, essa nova prática sendo aplicada e aí dessa forma gerarmos frutos vinculados à árvore da vida eterna. Quando nós passamos a viver segundo o que está aqui, que o Cristo nos pede, nós temos ali para nós entregue os frutos da árvore da vida eterna. E esses frutos vão nos dar uma sabedoria divina ligada ao amor do Cristo, que encontramos em seu Evangelho, segundo João capítulo 13, versículos 34 e 35. Novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Ou seja, dessa forma seremos reconhecidos como seus discípulos. E, portanto, sendo discípulos do Cristo, dessa forma é que vamos nos alimentando dessa árvore da vida eterna, que vai nos dando uma sabedoria divina, como falamos aqui, e essa sabedoria divina vai nos direcionando para o quê? Para um legado espiritual e eterno. E aí é que está a chave, que é interessante. Quando nós estamos aptos a viver o que o Cristo nos pede aqui, todas as nossas ações, tudo aquilo que nós fazemos e buscamos realizar segundo a vontade de Deus e a vontade do Cristo, vão estar vinculados a esta árvore da vida eterna que vai trabalhar em nós o conhecimento, a sabedoria, para que o que estamos construindo, o que estamos nos dedicando para, esteja nessa condição espiritual da eternidade. E independente do tempo que passar, das circunstâncias que enfrentar, de tudo aquilo que acontecer na obra que nós nos dedicamos, ela irá permanecer. Ela estará ali em pé. Por quê? Porque foi uma obra erguida na raiz dessa árvore da vida eterna, vinculada ao grande amor divino que o Cristo nos dá e exemplifica, e independente do que acontecer, ela estará lá, em pé, irá permanecer e estará pronta para o momento em que Jesus voltar triunfantemente e estiver visivelmente a todos os olhos. A lição que eu quero que você tire hoje é da importância da primeira caridade, que é esta porta que o Cristo coloca na nossa frente e pede de nós que tenhamos como chave a serenidade para assim abrir essa porta e nessa serenidade reconhecer aquilo que fizemos de errado, para nos alimentar do fruto da árvore da vida eterna, receber essa sabedoria divina e assim entender o que devemos agora fazer para corrigir o nosso erro ou resolver, melhorar a circunstância ao nosso redor, o que estamos fazendo, para que não voltemos a ter o mesmo problema. E assim possamos ir caminhando aqui na Terra, nesse sentido vinculado à eternidade divina, para que aquilo que realizamos em nome de Jesus, em nome de Deus, permaneça e sobreponha todos os desafios, todos os problemas e esteja firme, forte, preparada para a sua grande volta ao planeta Terra. E todos juntos louvando a grande chegada do Rei dos Reis em nossa vida e assim nos direcionando para um novo rumo, segundo a sua luz, segundo o amor que Ele encarna e nos entrega. Convido você a juntos realizarmos as nossas ações, dedicarmos as nossas obras para Jesus, hoje e sempre. Viva Jesus em nossos corações para sempre.